A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Salmos 119 e 105. Ouçamos agora o momento da palavra de Deus. Pastor Célio Carlos Martins. O versículo 37 do capítulo 1 de Lucas, que diz: porque para Deus nada é impossível. Graças a Deus. Irmão, sabe por que a gente tem que salientar isso, né? Trazer à memória do povo de Deus que para ele não tem nada que seja impossível. Porque o tempo vai passando. Aqui está se cumprindo uma promessa de aproximadamente talvez uns 4.000 anos. Agora você pensa, nessa passagem bíblica aqui, irmãs, está cumprindo aquela promessa que Deus fizera para Adão e Eva, ainda lá no Éden, e da semente da mulher nasceria um que estaria esmagando a cabeça da serpente. Agora você pensa, 4.000 anos para se cumprir uma profecia. E durante essa trajetória aconteceram muitas coisas. Nesse entremeios aí está o dilúvio, está o surgimento da nação de Israel, está o cativeiro no Egito, está o retorno para a terra prometida a Abraão. Nesse entremeios aí estão os profetas, os juízes, os salmos, Jó. Muita coisa aconteceu nesses 4.000 anos. Aleluia. Mas Deus cumpriu a sua palavra. Aleluia. E é isso, irmãos, que me deixa bem à vontade diante desse Deus, diante das lutas que nós passamos, que a igreja enfrenta. É isso que nos dá graça para levantarmos a cabeça, a despeito de tudo que esteja acontecendo ao nosso redor. Aleluia. Porque se Deus cumpriu a sua palavra depois de 4.000 anos, por que é que Ele não vai cumprir aquela promessa que Ele fez para você? Por que será que Ele não vai deixar de lado aquela promessa? Aleluia. Primeiramente, irmãos, a melhor promessa, irmã Cida, que eu vejo que Jesus fizera para nós foi aquela que está registrada lá no capítulo 28, de Mateus, que diz assim: porque eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Viu, Glauviele? Uma das coisas mais importantes para a gente na hora da nossa aflição, Júlio, é saber que Ele está conosco, sem uma data limite, assim, até a consumação, quando tudo terminar. Aleluia. Ele estará conosco. Sabe por quê, irmão Pipoca, que Ele vai estar conosco só até quando terminar? Porque depois que terminar aqui, nós estaremos com Ele para sempre. Aleluia. Então esta companhia maravilhosa de Jesus, que a gente pode sentir aqui nesta noite, aleluia, ela é para sempre. Pode glorificar a Deus por isso, irmãos? Nunca mais, nunca mais, nunca mais você vai ficar sem a presença dEle na sua vida.
É isso que faz o povo de Deus na terra ser um gigante. É isso que faz a igreja enfrentar as perseguições. Foi isso que fez com que os primeiros cristãos enfrentassem as perseguições cruéis. É por isso que alguns cristãos morreram, aleluia, adorando o nome do Senhor e falando línguas estranhas. Tiveram seus corpos queimados, né? Mas enquanto isso eles glorificavam a Deus e falavam línguas estranhas. Aleluia, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente na angústia. Aleluia, pode ficar tranquilo, irmão, fica tranquila. Tá? Acalma seu coração. Pode ficar tranquilo, viu, irmãos? Fica bem tranquilo. Aleluia, o Senhor está conosco ainda. Não dê ouvidos a Satanás, irmã Eurípides, irmã Ângela. Não dê ouvido, irmã Maria. Não dê ouvido. O inimigo às vezes está dizendo para alguém aqui: olha, você está abandonada. Você foi abandonado. Porque você falou isso, porque você fez isso. Né? Aleluia, a Bíblia diz: e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Aleluia. Então vamos humilhar aqui na presença de Deus. Irmãos, uma das coisas, muitos milagres aconteceu aqui nesses versículos que a irmã Marisete leu. Primeiramente, um grande milagre. Quero deixar bem claro para as irmãs que eu sei que termina às 8h30, viu? Primeiramente, um grande milagre. Deus olha para o seu relógio e diz assim: está na hora, é hoje. Porque 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, né? Aleluia. E um dia é como se fosse 1000 anos, porque Deus está fora do sistema solar. A gente depende, né? Dia, noite, semanas, meses, anos, não. Deus está fora do sistema solar, Ele domina. A Bíblia diz que Ele está assentado sobre o globo terrestre. Deus está acima de tudo isso. Ele chega e diz para o anjo Gabriel: Gabriel, vem aqui, tem uma missão para você. Irmãos, muitas mulheres, irmãs, durante todo esse período, elas oravam e sabia que da semente da mulher nasceria um, e seria chamado Filho de Deus. Quantas mulheres nasceram e morreram nesta esperança? Aleluia. Mas o anjo Gabriel: vem cá, Gabriel, hoje chegou o dia, e você foi escolhido, está sendo escolhido por mim, para levar a mensagem mais poderosa que a terra já recebeu. Você está vendo aquela moça, a Maria. Ela achou graça diante dos meus olhos. Vamos agradar a Deus? Aleluia. Dentre tantas pessoas da sua família, Deus escolheu você. Dentre tantas pessoas em Quirinópolis ou da sua região, Deus escolheu você. Aleluia. Dentre tantas pessoas no mundo, Deus escolheu você. E é por isso que Ele está te protegendo até hoje, te guardando, te ajudando. Às vezes você cai, Ele vai lá e levanta você de novo, coloca você aqui dentro. É por isso que alguém convidou você e você está aqui hoje.
participando desta campanha, do início desta campanha, porque Deus achou graça. Você encontrou graça diante dos olhos de Deus. Irmãos, é tão importante isto, é tão bom a gente saber disso, né? Por exemplo, José, onde José chegava, Deus dava graça a ele diante dos olhos das pessoas, até o carcereiro. Aleluia. E agora Maria está sendo escolhida, os céus está sendo movimentado, porque para Deus nada é impossível, para cumprir uma promessa de 4.000 anos atrás, o anjo Gabriel é escolhido, e quando Maria viu o anjo, ela ficou um pouco perturbada, não entendendo aquela saudação, salve a agraciada, isto é, aquela que achou graça diante de Deus. Aleluia. E o anjo disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Não tema, fica tranquila. Aí começa a acontecer os milagres, irmãos. Primeiramente, uma virgem ficou grávida, ainda virgem. Irmãos, Deus gosta de coisa difícil. Não importa o tamanho do seu problema. Eu não sei por que na Bíblia, eu não sei, Deus sempre usou as estéreis para darem à luz aos filhos das promessas dele, né? Usou pessoas que já havia passado o tempo de conceber e de dar à luz, e usou pessoas, uma moça virgem, para dar à luz. Aleluia. Porque para Deus nada é impossível, irmãos. E a gente tem que crer nisso. Eu creio, para Deus nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Eu já falei, para Deus nada é impossível. Às vezes eu paro para olhar para a minha vida, irmão Levi, e fico pensando, meu Deus, mas o Senhor fez coisas na minha vida, Senhor, por que eu, logo eu? Aleluia. Porque eu não sei explicar, Marco Aurélio, não sei explicar. Deus fez o impossível na minha vida. Aleluia. Às vezes alguém está olhando para você e diz, ali não sai nada. Ali não vai dar nada. Mas Deus escolhe as coisas loucas, as coisas fracas, para confundir as sábias, as fortes. Aleluia. E quando a gente reconhece isso, Wagner, Deus começa a usar a gente. Cada um ele usa de uma forma. E ele agora queria usar Maria para dar à luz ao seu próprio filho. Ela foi coberta com a unção, com a graça e o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ela concebeu Jesus. Aleluia. Aleluia. E ele falou, esse será grande, viu? Não é um profeta qualquer, não. Você já ouviu falar de Jeremias, né? Já ouviu falar de Isaías, né? Já ouviu falar de Samuel, de Daniel? Já ouviu falar dos grandes homens da história sagrada, Maria? Davi, o sábio Salomão? Tem nada a ver. Esse será grande. Aleluia. Esse está acima de todos os profetas que já passaram, todos os sacerdotes, todos que já serviram
a mim aqui na terra, ninguém pode ser comparado a Ele. Ele será grande sobre a terra. E tem uma notícia para você, Maria: o teu filho terá um reino. Outro milagre, irmãos, outro milagre. Um reino que nunca terá fim. Aleluia. Olha só que promessa, irmãos, que Deus tem para a nossa vida. Você está preocupado com o seu filho? Deixa ele na mão de Deus. Entrega ele nas mãos do Senhor. E não preocupa não, viu? Não preocupa não, porque Deus sabe como trabalhar na vida das pessoas. Viu? Porque às vezes a gente tem a maioria das vezes, a gente tem um problema sério, a gente entrega alguma coisa para Deus, mas só mesmo assim de palavras. A gente continua sem dormir porque nós entregamos alguma coisa para Deus, né? Está na mão de Deus, mas eu não vou dormir essa noite não, porque vai resolver o problema. Se eu ficar sem dormir essa noite, vai resolver o problema. Eu entreguei para Deus, está na mão de Deus, mas eu vou dar o meu jeito. Eu vou correr atrás para solucionar dessa. Quem sabe, a gente, irmãos, fica construindo soluções dentro da nossa cabeça, coisas que são palpáveis e que são viáveis, né? Impossível, irmãos, é aquilo que não é viável. Não pode, não tem como. E o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. Você tem que acreditar nisso, é o Deus do impossível. Se você entregou para Ele, e tudo que Deus quer, irmãos, é ser acreditado. Não tem coisa pior do que quando você fala uma coisa e alguém desdenha na sua cara. Não, isso não é verdade não. Já aconteceu com você? Você está lá falando a verdade, lutando para alguém acreditar, e a pessoa, não é verdade. E muitas das vezes, muitos filhos de Deus, muitos de nós fazemos isso diante de Deus. O Senhor falou, mas eu não acredito. Eu não creio que Ele pode libertar o meu filho. Eu não creio que Ele pode tirar esse câncer. Eu não creio que Ele pode fazer retornar aquela situação que está toda complicada, voltar ao normal. Aquele lar que está todo desajustado, eu não creio que Deus pode fazer isto. E tudo que Deus quer é por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que você acredite que Ele faz. E eu sempre digo, olha para mim aqui, irmãos, talvez seja uma das palavras que eu gosto de dizer e que seja mais importante para você nessa noite. Deus, Ele é na nossa vida de acordo com aquilo que nós acreditamos que Ele é. Se eu acredito que Deus não está nem aí para a minha vida financeira, os meus negócios, que esse negócio é aqui da terra, do homem aqui, eu é que tomo conta dos meus negócios, vai ser assim. Se você acredita que você tem que ser miserável para Deus te usar, vai ser assim. Entendeu? Deus é na sua vida de acordo com aquilo que você crê, de acordo com a sua fé. Quantas vezes eu falei com Deus a respeito de coisas impossíveis. Irmãos, nós temos uma igreja na nossa região que demorou quase 20 anos para construir o templo. O nosso, irmãos, na época da crise, na época que o país estava em decadência, de impeachment, de tudo que estava acontecendo, nós construímos em 3 anos, colocamos os bancos, colocamos o som, climatizamos e ainda sobrou 350 mil no caixa. Não tem como, irmãos. E aí parou, aí também não tem mais. Porque Deus, irmãos, Ele é de acordo com aquilo que a gente crê.
Um dia eu cheguei para alguém com aquela fé e disse assim: olha, nós vamos terminar o templo, vai ter os bancos, vai ter o som, vai ter a mídia, vai ter tudo. E alguém olhou para mim com raiva e disse: você está ficando doido, isso não acontece. Como vai acontecer uma coisa dessa? Não tem jeito, você está tendo fé na sua própria fé. E eu saí triste, né? E no dia da inauguração, não dava uma vontade de pular na frente dele e falar assim: tá vendo, eu não te falei. Mas eu não falei nada. Mas eu glorifiquei muito a Deus, porque Deus, irmãos, Ele faz aquilo, assim como Ele dá valor à sua palavra, Ele quer que a gente acredite na sua palavra, Ele vela pela sua palavra para a gente cumprir, Ele também quer dar valor à nossa palavra de acordo com a nossa fé, que nós acreditamos na sua palavra. Eu creio dessa forma. Aleluia. Glória a Deus. Deus faz isso, irmãos. Quando começou a pandemia, de repente, de uma hora para outra, a igreja fechou. O pessoal trazem as ofertas e os dízimos, né, para o templo, para o culto. E agora? Muita gente depende da igreja para viver, e a cesta básica é tanta coisa. Os internos da clínica, tanta coisa, irmãos. E veio uma fé no meu coração, e eu disse assim: nós vamos sair melhor do que nós entramos. Vocês têm alguém aqui que lembra disso? Aleluia. As igrejas por aí baixaram o salário de todo mundo pela metade. Nós continuamos pagando do mesmo jeito. Nunca distribuímos cesta básica como na pandemia. Nunca havíamos destruído, nem antes nem depois, como diz a Bíblia Sagrada. Aleluia. E saímos com uma caminhonete paga e dinheiro no caixa. Porque para Deus nada é impossível. Se você tem um coração sincero diante, mas tem que ser sincero, tem que achar graça diante de Deus. Agora tem pessoas que é trambiqueiro, faz as coisas com segundas intenções, querendo levar vantagem nas coisas, querendo dar um cano num, rasteira no outro. Não dá certo, tem que achar graça. Maria achou graça diante dos olhos de Deus e foi escolhida. Aleluia! E o seu nome é lembrado até hoje. Glória a Deus. Nós estamos aqui não para adorar a Maria, mas para glorificar o nome do Deus da Maria. Aleluia. Aí, esses milagres, né? Vai reinar eternamente, o seu reino não tem fim. Aí Maria questionou: mas como isso pode acontecer? Como isso? Porque é assim que a gente faz, né? Como seres humanos. Como é? Irmãos, o como, deixa que Deus sabe que vai. Porque se Deus, irmãos, às vezes dizer para a gente como vai acontecer, a gente desiste. Se Deus tivesse chamado José, com 17 anos: José, senta aqui. Olha, eu tenho um propósito para a sua vida, mas primeiro, você vai ser muito perseguido pelos seus irmãos. Seus irmãos vão tentar te matar. Seus irmãos vão vender você, ser vendido pelos irmãos. Entendeu? Você vai ficar longe da casa do seu pai. Um adolescente, né? Longe da casa do pai. Ele que era paparicado pelo pai. E lá você vai ser vendido de novo. E aí você vai ser caluniado. Você vai passar 12 anos preso, viu, José? 12 anos. Você vai ficar preso. Aí depois você vai ser mais esquecido por mais 2 anos. E aí vai surgir um problema, e você vai resolver o problema, aí vai acontecer. Irmão, não importa como,
importa que aconteceu. Se eu dizer para vocês tudo que eu passei para chegar até aqui, muita gente fala, não, pastor Sérgio, deixa para lá, do jeito que tá bom demais. Aleluia. Irmãos, mas seja sincero diante de Deus, seja humilde, não se ache melhor do que ninguém, não seja arrogante. Quando você puder, ajude quem precisa, sabe? Quando você puder, faça alguma coisa pelas pessoas, né? Aleluia. Irmãos, são coisas, irmãos, que às vezes, que são bíblicas, e que às vezes nós não sabemos, né? A Bíblia diz que o justo olha até pela vida dos animais. Eu conheço pessoas, irmãos, que o cachorrinho vai passando perto dele, eles dão um chute na costela do cachorrinho, tá virando para lá. São mínimas coisas. Deixa o Espírito Santo ensinar você a servir a Deus. Tudo que existe na terra foi Deus quem criou, e para um propósito Ele criou. E nós não podemos destruir aquilo que a mão de Deus fez. Aleluia. E tem uma coisa, Maria. Você não tem condições de ter filho porque ainda é virgem. Mas tem uma outra situação. Sabe a sua prima Isabel? Ela é estéril. E já passou da idade de ter filho. Mas ela já, você não está sabendo, mas ela já está grávida faz 6 meses. Aleluia. Aleluia. Já são 6 meses de gravidez. Tem coisa que já está sendo gerada por aí, você não sabe, irmão. Talvez você pense que não tem, mas às vezes você já tem, já está gerado por aí. Há coisas que às vezes você pensa que não está acontecendo, mas está acontecendo. Aleluia, porque no tempo certo, Deus só faz as coisas no seu tempo. Eu posso espernear, eu posso fazer gesticular, posso fazer qualquer coisa, falar, gritar, mas Deus nunca vai fazer nada fora do tempo dele. E tem uma coisa, irmãos, Deus não tem peninha de ninguém, não. Às vezes nós vamos orar, irmãos, nós chegamos como um filho manhoso diante de Deus. Senhor, o senhor está vendo? Não chega para orar, não. Chega com confiança. Chega como um filho obediente, não um filho manhoso. Deus não tem dó de ninguém, não, viu? Esse negócio de dó é para a gente. Tem pena, não. Deus não tem pena de ninguém, não. Você vê, mas alguém diz, mas Deus não podia ter deixado acontecer uma coisa dessa. Deus permitiu e aconteceu. Morreu queimado e pronto. Aconteceu. Deus não está com dó de ninguém aqui, não. Mas Deus ama você. Então seja obediente, seja o filho obediente. Vamos